Bom, antes de iniciar a videoaula que vai ser postada hoje, eu gostaria de dizer que vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp para estar mandando as atividades, para estar tirando dúvidas sobre o assunto, para conversar também. E também para tirar dúvida das disciplinas de Química, Física e Matemática, enfim, não só de Biologia. Eu vou tentar ajudar vocês o máximo possível dentro da minha sala, certo? Bom, vamos agora ao assunto: glicídios e lipídios. Afinal, o que são os glicídios? Os glicídios também são conhecidos como carboidratos, sacarídeos ou açúcares, mas apesar que nem todos vão ter sabor adocicado. Eles são basicamente moléculas orgânicas formadas por átomos de hidrogênio e oxigênio e de outros elementos, como por exemplo o carbono. Um exemplo bem famoso de glicídio é a molécula da glicose, que vocês podem estar vendo nessa imagenzinha aqui, que está no slide, que é formada por 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. As funções do glicídio, tendo como principal característica ser uma fonte primária de energia. Eles podem agir tanto como fonte, como também como reserva de energia para as células, provendo da oxidação do elemento por meio do processo de respiração celular, liberando gás carbônico e água. Os glicídios são mais fáceis de se oxidar, então assim as proteínas e os lipídios também podem ser usados durante todo esse processo. A função estrutural, ele vai fazer parte da estrutura de algo, como a estrutura dos seres vivos, tendo como exemplo a celulose, que é o componente principal das paredes celulares das células vegetais, e a quitina, que vai ser o componente principal das paredes celulares de fungos e esqueletos. Eles também são encontrados nas estruturas dos ácidos nucleicos que vão participar da composição química do DNA e do RNA. Então, vai estar ligada à estrutura dos genes do organismo. A classificação dos glicídios. Eles são classificados de acordo com a sua organização da molécula, sendo classificada em 3 grupos: monossacarídeos, que são glicídios simples, com moléculas pequenas; os disacarídeos, que são glicídios formados pela junção de 2 monossacarídeos; e os polissacarídeos, que são glicídios bastante complexos com moléculas grandes. Os monossacarídeos são os açúcares simples e são os glicídios menores, que contêm cerca de 3 a 7 átomos de carbono e que não podem ser quebrados em glicídios menores, como a glicose, frutose, galactose, a ribose e a desoxirribose. Os nomes dados aos monossacarídeos vão ser formados por um prefixo que vai indicar o número de carbonos e um sufixo, que nesse caso vai ser o ose. Quando o monossacarídeo possui 3 carbonos, ele vai ter a denominação triose. E sua fórmula geral vai ser C3H6O3. Quando um monossacarídeo é formado por 4 carbonos, ele vai ter a denominação de tretose, que isso, em sua fórmula geral vai ser C4H8O4. Quando o monossacarídeo é formado por 5 carbonos, ele vai possuir a denominação de pentose, com a fórmula geral C5H10O5. Quando é formado por 6 carbonos, ele possui a denominação hexose, com fórmula geral C6H12O6. Já com 7 carbonos, que é o máximo que o monossacarídeo é formado, vai possuir a denominação de heptose, C7H14O7.
Vejam, os monossacarídeos que são mais frequentes nos organismos são os pentosos, que possuem 5 carbonos, e os hexosos, que possuem 6 carbonos. Um deles é a glicose, que é o glicídio mais utilizado pelos seres vivos como fonte de energia e é fabricada pela fotossíntese e armazenada na forma de glicídios mais simples. Outra bastante comum é a frutose, que é um certo tipo de açúcar presente nas frutas e também em vários produtos que consumimos, como mel, ketchup, refrigerante. Mas a frutose presente nos alimentos processados, nesse caso, vem do milho. A galactose, ela vai ser encontrada ligada à glicose, sendo assim o componente da lactose. A ribose e a desoxirribose são 2 açúcares que possuem função estrutural, sendo a ribose parte da estrutura do RNA e a desoxirribose parte da estrutura do DNA. E neste caso, vai fazer parte de quase toda a estrutura do DNA. Nessas imagens a gente pode ver como é uma estrutura da ribose, que é uma pentose, possuindo 5 carbonos, e de uma glicose, que é uma hexose, que possui 6 carbonos. Os disacarídeos, eles vão ser 2 monossacarídeos que vão se unir e vão liberar moléculas de água, formando um disacarídeo. Certo? Como a gente vê aqui nessa imagem, que no caso aqui é a maltose, que vai ser formada quando 2 moléculas de glicose se unem através de uma ligação glicosídica e vão formar, através dessa, 2 monossacarídeos que perdem um hidrogênio e o outro perde uma hidroxila, como vocês veem aqui na imagem. Os principais disacarídeos são a sacarose, que é formada com glicose mais frutose, a lactose, que é formada por glicose mais galactose, e a maltose, como eu já falei anteriormente, é a glicose mais uma glicose. Aqui são as imagens de onde está presente nos alimentos, que são a lactose, a sacarose e a maltose. Nosso cotidiano, como encontramos a sacarose, a lactose e a maltose? Como a gente também utiliza esses 3 principais disacarídeos? No caso da sacarose, ela é um açúcar comum que é adicionado a bebidas, a doces e a bolos. Esse açúcar pode ser encontrado na cana-de-açúcar e em outros vegetais, sendo a forma pela qual a glicose se distribui por todo o corpo vegetal. A sacarose é também usada para fazer um biocombustível, que nesse caso, o etanol. A lactose vai ser um açúcar presente no leite e é a principal fonte de energia para o bebê durante todo o período de amamentação. Já a maltose é a principal substância de reserva das plantas, de reserva de energia das plantas, e vai ser produzida através da digestão do amido, que é quebrado e passa a ser a maltose. Então, é mais quebrado, se transformando em uma glicose, ou seja, há todo um processo, desde a quebra do amido para passar a ser uma maltose. Então, ele ainda tem outro processo de quebrar toda a sua estrutura da molécula para se transformar numa glicose, para ser um meio de energia para aquela planta. Os polissacarídeos. Dentre os grupos de carboidratos, os polissacarídeos têm o maior número de moléculas. Um polissacarídeo é formado pela união de vários monossacarídeos. O amido, o glicogênio e a celulose são exemplos desses polissacarídeos. Os polissacarídeos que vão atuar como substância de reserva de energia são o amido,
ou seja, é o polissacarídeo mais utilizado pelas plantas como reserva energética e a planta vai guardar as moléculas de glicose que vai usar na forma de amido. Logo então, ela quebra o amido em maltose e depois tem a glicose para poder utilizar na respiração celular. O amido também faz parte da alimentação do ser humano. O glicogênio também é uma reserva energética para os animais e os fungos. E assim como o amido, ele vai atuar como uma reserva importante para as plantas. O glicogênio vai desempenhar um papel fundamental para os animais, inclusive para nós, os seres humanos. Quando, por exemplo, o ser humano tem bastante glicose no organismo, ela se junta e forma o glicogênio, que se encontra no fígado, e quando se há uma falta de energia do organismo, quebra-se o glicogênio em glicose, utilizando para gerar essa energia, mas por um curto período de tempo. Os polissacarídeos que vão atuar como substâncias estruturais são a celulose e a quitina. A celulose é o carboidrato mais abundante na natureza. Eles vão possuir uma função estrutural, sendo importante para a formação da parede celular das plantas. A celulose também é formada pela união da glicose, mas de uma forma diferente dos outros dois polissacarídeos citados. Eles não podem ser digeridos pela amilase de certos animais, mas pela celulase presente no intestino dos herbívoros, ou seja, pelo fato de terem organismos que produzem a celulose. A quitina, ela faz parte da estrutura dos exoesqueletos de artrópodes, certo? E ela vai funcionar como cola entre as células dos tecidos animais. Por isso, ela tem a função estrutural em um organismo. Quanto aos lipídios. Quanto a esse assunto, eu resolvi fazer um infográfico, que vai estar mais ou menos assim no Classroom, na sala de aula virtual de vocês. O que contém nesse infográfico? Contém o que é lipídios, como é a classificação deles. Ou seja, vai ter que o lipídio é um termo que vai designar certos tipos de substâncias orgânicas, como óleo, ceras e gorduras, sendo classificados em glicerídeos, esteroides, fosfolipídios, carotenoides e ceras. Dentro dessas classificações, desses quadradozinhos de classificações, eu estou colocando o que é e como são encontrados. E é interessante que vocês façam uma leitura disso. Ok? Se tiver alguma dúvida sobre lipídios, é só vocês colocarem no comentário particular para mim ou entrar em contato comigo no WhatsApp, que aí eu estarei explicando da melhor forma possível para cada um. Ok? Obrigada.